Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. Na aula de hoje, será estudado o tema Evolução da Rede Rodoviária do Brasil. Será possível compreender o contexto histórico que permitiu o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário no Brasil, tal como a importância deste segmento no desenvolvimento social e econômico. Você também irá conhecer a evolução e classificação das rodovias e os desafios deste importante setor de transporte em nosso país. Vamos começar? Você sabia que o transporte rodoviário é um dos principais meios de locomoção em nosso país? Pois bem, ele desloca diariamente grande quantidade de pessoas, produtos e matérias-primas, seja através de caminhões, ônibus e carros, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento econômico das cidades, regiões e do nosso país. Mas, a partir de quando este modelo foi inserido no Brasil? Você sabe? Se arrisca a dizer? Pois bem, em meados do século XX, no governo de Washington Luiz, o transporte rodoviário foi intensificado diante do aquecimento econômico promovido pelo mercado automobilístico, ou seja, a produção de automóveis que já estava acontecendo em alguns países, principalmente nos Estados Unidos. Desta forma, era necessária a construção de autoestradas pelo país, substituindo assim, em partes, as ferrovias e as hidrovias. Já no século XX, a denominação Era das Rodovias foi marcada através da implantação do rodoviarismo como um plano, um projeto político. E desta forma, as rodovias começaram a ser construídas de norte a sul no país. E, afinal de contas, você sabe o que significa a palavra rodovia? Olha só, este termo compreende a um caminho público utilizado com o objetivo de deslocar os veículos sobre as áreas interurbanas, ou seja, fora do perímetro urbano, em diferentes cidades. Então, nós vamos considerar interurbanas entre uma cidade e outra, este deslocamento. Retomando ao nosso contexto histórico, é necessário destacar que nos governos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra foram realizados muitos investimentos no setor rodoviário. Já com o presidente Juscelino Kubitschek, ao construir a capital Brasília, tornou-se um dos maiores incentivadores das rodovias. Esta política contou com o apoio de grandes empresas para a construção e, com isso, favoreceu a instalação de fábricas de automóveis no país. Então, perceba que a construção das rodovias fez com que várias fábricas viessem para o Brasil. E estas empresas são muito conhecidas. Nós tivemos a Volkswagen, a Ford e também a General Motors, que chegaram ao Brasil durante o governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Na década de 1990, os governos brasileiros iniciaram uma nova política, uma política voltada para a privatização de diversos setores. Em alguns casos, inclusive,
as rodovias que eram públicas foram privatizadas. Ou seja, elas foram vendidas para a iniciativa privada, para que as pessoas fossem donas dessas rodovias. E assim, também o governo criou outras medidas para conceder a administração destas rodovias por uma determinada empresa. Esse processo é chamado de terceirização, ou seja, eu vou passar para um terceiro, outra pessoa, administrar determinado serviço. Então perceba que na década de 90, as rodovias começaram a passar por um novo processo na qual elas serão administradas e controladas. Desta forma, vão surgir os pedágios. Você já passou por alguma área, alguma rodovia, em que teve a cobrança de um pedágio? O pedágio é a cobrança de uma tarifa. Para você atravessar aquele espaço, você deve pagar uma taxa. E em troca destas tarifas, a empresa ela tem como objetivo melhorar os serviços prestados naquelas vias. Pois bem, como o resultado deste contexto histórico, nós podemos afirmar que o Brasil está entre os 10 maiores países do mundo em extensão de rodovias pavimentadas. Conforme você pode observar neste mapa, perceba que existem cerca de 1,8 milhões de quilômetros de rodovias no território brasileiro, sendo que 146 mil são rodovias federais e estaduais asfaltadas, e contando ainda com 54 mil quilômetros desta extensão concentrada na região sudeste e sul do Brasil. Então perceba que existe uma concentração das rodovias muito grande. Apesar dela fazer ligações com todo o território brasileiro, ela mostra-se mais concentrada em algumas regiões. Quando nós comparamos estes dois mapas, olha só, o mapa do ano de 1973 e o mapa de 2017, ele demonstra a evolução das rodovias no Brasil. É possível observar nitidamente o crescimento das estradas pavimentadas no território brasileiro. Uma estrada pavimentada é aquela que contém o asfalto, é aquela que contém uma infraestrutura. Bom, nota-se que a distribuição ela vai ocorrer de forma bem distribuída no território, mas algumas áreas apresentam uma concentração maior. Significa dizer que existem rodovias em todas as regiões. De alguma forma, ela está ligando o território, mas algumas áreas, como as porções sudeste e sul do Brasil, além de toda a faixa litorânea, apresenta uma concentração maior. Muito bem, agora vamos classificar as rodovias de acordo com alguns critérios. Os primeiros são a subdivisão entre rodovias estaduais e federais. As rodovias estaduais são aquelas que passam apenas dentro do estado. Por exemplo, todas as rodovias que passam em Minas Gerais, apenas em Minas Gerais, elas são estaduais, rodovias estaduais. Já as rodovias federais interligam, geralmente, 2 ou mais estados do país. Para facilitar a identificação das rodovias federais, basta você observar a seguinte nomenclatura, BR, estas duas letras, e que é seguida por 3 algarismos.
Vamos observar, a partir de agora, algumas imagens que irão representar diferentes tipos de rodovias. Existem as rodovias radiais, elas que começam com o algarismo 0 e ligam Brasília ao interior do país. Já as rodovias longitudinais começam com o algarismo 1. Elas são rodovias que estão direcionadas no sentido norte-sul do território. Percebeu através do mapa a diferença entre as rodovias radiais e as rodovias longitudinais? Pois bem, vamos seguir. Existem também as rodovias transversais, aquelas que iniciam com o algarismo 2. Estas são construídas no sentido leste-oeste, como você pode observar através do mapa. Nós temos aqui, por exemplo, a BR-230, 262 e também a BR-290. Também existem as rodovias diagonais. Estas começam com o algarismo 3. Elas percorrem as direções noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste. Observe através do mapa. Nela temos a BR-381, que passa pelo nosso município de Governador Valadares. Pois bem, com todas estas rodovias, você deve estar pensando a respeito dos problemas e desafios que envolvem este grandioso sistema de transporte brasileiro, certo? Vou apresentar alguns destes pontos a partir de agora. Um dos pontos centrais deste sistema rodoviário é o roubo de cargas, uma vez que resulta em grandes prejuízos financeiros para o país. Também existem inúmeros riscos associados às más condições das rodovias, como você pode observar nesta imagem. E isso gera também grandes riscos devido ao intenso fluxo de veículos e contribui para um elevado índice de acidentes. Infelizmente, o nosso país registra elevados números de acidentes nas rodovias. Vale ressaltar também o uso dos combustíveis fósseis como fonte energética dentro do sistema rodoviário. Estes combustíveis, como a gasolina, o óleo diesel, contribuem para a emissão de gases de efeito estufa e, assim, a poluição da atmosfera, a poluição do ar. Por fim, podemos também identificar alguns desafios que envolvem este sistema e que nos leva a refletir sobre como podemos tornar o transporte rodoviário seguro e sustentável. Vamos pensar. É preciso realizar, sempre que possível, o uso de meios de transporte coletivo, porque o transporte coletivo acaba elevando e transportando um número maior de pessoas e assim reduz todos os problemas relacionados à poluição. É também necessário respeitar as regras de sinalização no trânsito, além de realizar a manutenção periódica dos veículos e buscar, sempre que possível, utilizar combustíveis renováveis, que são aqueles que prejudicam, ou seja, têm um efeito menor no meio ambiente, como, por exemplo, o uso do etanol e do biodiesel para abastecer os veículos, utilizar como fonte de combustível. Pois bem, percebam
que existem muitos desafios quando nós falamos do transporte rodoviário, mas uma vez que ele é o meio de transporte principal no nosso território, é necessário refletir e buscar fazer um uso de forma mais consciente. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre todo o contexto histórico e a importância, as vantagens que estão ligadas ao meio de transporte rodoviário. Pessoal, eu fico por aqui, mas lembre-se, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela e também se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED-GV. Um abraço e até a próxima!